like that song. The earth is groaning, crying for the day of sweet release when Jesus shall come back to earth again. I like that. Essa grande idade de ouro aproximando-se agora. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. A terra está gemendo, clamando pelo dia de doce libertação, quando Jesus retornará à terra. Gosto disso. Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Amen. Pecado e tristeza, dor e morte deste mundo tenebroso cessarão, em um reino glorioso com Jesus de 1000 anos de paz. The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years, a millennium. A Bíblia diz, eles governaram e reinaram com Cristo por 1000 anos, um milênio. Now, this third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on, now there is going to be a great roundup. A roundup. Agora, a mensagem deste terceiro anjo, pouco antes da vinda do Senhor, quando o selo e a marca foram aplicados. Agora, haverá um grande rodeio. Um rodeio. Out in the west, when we go out, I used to have since I was a boy, go out for the spring roundup and for the fall roundup. Go out into the mountains and run the cattle down and... Lá no oeste, quando saíamos, eu costumava, faço isso desde menino, sair para o rodeio da primavera e para o rodeio do outono, sair para as montanhas e trazer o gado para baixo e... After we get all the cattle we can find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us. Ours packs the brand, and they're branded. Depois que encontrávamos todo o gado que podíamos de todos os lugares, então nós colocávamos de lado todos os que não nos pertenciam. O nosso levava uma marca e eram marcados. And if did anybody ever see them brand cattle? It's quite a thing to watch them brand cattle. E se alguém aqui já os viu marcando gado, é uma coisa e tanto observá-los marcando gado. I used to feel sorry for the cow, and it's an awful sickening mess when you start branding cattle. Eu costumava sentir pena das vacas, e é uma terrível e repugnante sujeira quando se começa a marcar o gado. Heating the branding iron used to be my job, pack the iron. Aquecer os ferros de marcar era o meu trabalho, transportar os ferros. And lay it on a young steer laying there and his feet tied and put that brand on him and the hair and meat of frying, throw a little tar over it, turn him loose. E pressioná-lo contra um jovem novilho deitado ali, e seus pés abarrados, e aplicar essa marca nele, e o pelo e a carne fritando, colocar um pouco de alcatrão por cima e soltá-lo. And talk about going, he really goes. But look, he's marked. Amen. And that's the way God does us. E que saída, ele realmente vai, mas, veja, ele está marcado. E é assim que Deus faz conosco. You have to get out the altar and get hog-tied once in a while. But brother, when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked. That's right. Você tem de vir ao altar e ter as mãos atadas de vez em quando. Mas, irmão, quando o Espírito Santo finalmente colocar uma marca em você, talvez você corra e grite um pouco, mas você está marcado. Isso mesmo. Amen. You're there. When the boss comes by, he knows where you belong. Amen. Aí está você. Quando o chefe se aproxima, ele sabe a quem você pertence. But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the rustics. Mas, quanto àquele animal extraviado de 1 ano, aquele sujeito está condenado a ser mandado de volta ao meio dos rústicos. Now, the branding time. And now there's only going to be 2 riders in this. That's going to be God and Satan. Satan will take his and God will take his.
Agora, o tempo da marcação. E agora haverá apenas 2 peões nisto, que serão Deus e Satanás. Satanás tomará os seus e Deus tomará os seus. Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. Amen. Esta noite veremos quem está usando a marca de Satanás e amanhã à noite veremos quem está usando a marca de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Now, here's the angel's message, the 9th verse of the 14th chapter. Read a couple of these scriptures here I got written out. Agora, aqui está a mensagem do anjo, o versículo 9 do capítulo 14. Leamos algumas destas escrituras aqui que tenho anotadas. And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand. E o anjo, e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou mão, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sure don't want nothing to do with that. Claro que eu não quero ter nada que ver com isso. Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Vejam, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem paz, nem de dia ou de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. I don't want nothing to do with that, I'm sure. Listen to the next verse while I'm looking at it. Não quero ter nada que ver com isso, com certeza. Sim, ouçam o próximo versículo enquanto estou olhando para ele. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Now the 15th chapter and the 2nd verse. And listen now, in the 15th chapter and the 2nd verse. Agora capítulo 15, versículo 2. E ouçam agora, no capítulo 15, versículo 2. Now we was reading then from the 14th and the 9th verse. Now the 15th and the 2nd verse. Agora estávamos lendo então no 14, versículo 9. Agora o 15, versículo 2. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome, grievous sores upon man which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chagas más e malignas, homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. The 16th chapter and the 2nd verse. Capítulo 16, versículo 2. And with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of the fornication. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Just a minute, I beg your pardon. Must turn two of them at once. All right. Now, the 20th chapter and the 4th verse. All right, here we are. Só um minuto. Desculpem-me. Devo ter virado 2 delas de uma vez. Muito bem. Agora, capítulo 20, versículo 4. Muito bem, aqui estamos.
And I saw thrones, and them that sat upon them, and judgment was given unto them. E vi tronos, e assentaram-se ali sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. And which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark upon their forehead or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Can't receive the mark of the beast and then worship Christ or be with him. Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo ou estar com ele. But whosoever shall worship the beast or the image of the beast will be tormented in the presence of God and in the presence of the holy angels. That's what the Lord says about it. Mas aquele que adorar a besta ou a imagem da besta será atormentado na presença de Deus e na presença dos santos anjos. Isso é o que o Senhor diz a respeito disto. Now, we're going to begin, turn your Bible now to the 13th chapter of Revelation, and we'll start just in a few moments. Now, this is very essential, and listen closely now. Agora, nós vamos começar. Abram sua Bíblia agora no capítulo 13 de Apocalipse e começaremos em alguns momentos. Agora, isto é extremamente essencial e ouçam com atenção agora. First, we want to pick up our subject from last night. Last night we taken on the church ages. Primeiro, queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja. That how that we saw Jesus standing in his church speaking as the voice of many waters, and he had hair like wool, eyes like flames of fire. Que, do modo como vimos Jesus no meio de sua igreja, falando como a voz de muitas águas, e ele tinha cabelos como lã, olhos como chamas de fogo. Remember, all the revelation is a vision and symbolic. All of it has a meaning, so you have to watch closely. Recordem, todo o Apocalipse é uma visão, é simbólico. Tudo isto tem um significado de modo que se tem de observar atentamente. Read the prophets, see what the symbols meant, then compare it over here, so that you'll know what the symbols really mean. Ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar com isto aqui de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Had eyes like flames of fire running to and fro through the earth. Tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra. And we found out that those flames like swords, a sword went out of his mouth, and a two-edged sword. And we found out that that was the word of God went forth from the church's mouth. E vimos que aquelas chamas como espadas, uma espada saía de sua boca e uma espada de 2 gumes. E vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja. And it was even cut to the mire of the bone and a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hebrews, the 4th chapter. E ela cortava mesmo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4. We found the church standing there in its beauty, Christ just molded into it, and the church had a white garment on. Encontramos que a igreja encontrava-se ali em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca. And you notice it was a woman around the breast. It had the garment covering over her shame,
and had a golden cord pulled around it that held it around the breast. E como se nota, ela era uma mulher ao redor do seio. Ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio. White, speaking the righteousness of Christ, and the golden cord represented the gospel. Branca, falando da justiça de Cristo, e o cinto de ouro representava o Evangelho. The preaching of the gospel brings the Holy Spirit over the church, the righteousness of Christ. Amen. Holds it there tight with the string, the girdle string. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja, a justiça de Cristo. Mantém-na ali atada com o fio do cinto. Then he was standing up on feet like brass that had been burnt in the furnace. Brass speaks of divine judgment. Então ele estava de pé sobre pés como latão que tinham sido refinados na fornalha. Latão fala de juízo divino. And God, to appease his great oath that he took, he sent Christ, and Christ paid the divine judgment. E Deus, para satisfazer seu grande juramento que ele fez, ele enviou Cristo, e Cristo pagou o juízo divino. And then the church is based upon divine judgment, Christ standing in his place. What a beautiful picture. Standing in 7 golden candlesticks. E então a igreja está baseada em juízo divino, Cristo ocupando o lugar dela. Que belo quadro, no meio dos 7 castiçais de ouro. And then we find out that the first church age, what they had. How many was here last night? Let's see your hand. All right, that's fine. E então verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham. Quantos estavam aqui ontem à noite? Podem levantar a mão? Muito bem, isso é ótimo. The first church age we found out in the Ephesian church age, they had the baptism of the Holy Spirit. A primeira era da igreja, verificamos na era da igreja de Éfeso que eles tinham o batismo do Espírito Santo. And they baptized people in water. And they had all kinds of signs and wonders was to accompany the believer. E batizavam as pessoas em água e tinham todos os tipos de sinais e maravilhas que eram para acompanhar o crente. And that how over in every church age it began to dim out. The second round, third round, then to the dark age. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho. A segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas. And they come out with a false name. With a false baptism. Both for water and Holy Spirit. E saíram com um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. And then they come on down the next age, and they lightened up a little. And then there was a door set for the opening between the Philadelphian and the Laodicean church age. E então avançaram a era seguinte, e eles brilharam um pouco, e então foi colocada uma porta para a abertura entre as eras da igreja de Filadélfia e Laodiceia. And then the Laodicean got lukewarm and went plumb out from it all, so God spurted it out of his mouth. That's right. That's Scripture. E então a de Laodiceia tornou-se morna e se afastou completamente disto tudo até que Deus a vomitou de sua boca. Isso mesmo, isso é Escritura. And every historian and every Orthodox believer knows that those 7 church ages, or 7 golden candlesticks, as the Bible said, was the 7 church ages. E todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas 7 eras da igreja, ou 7 castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as 7 eras da igreja. Like the Old Testament types in the New here. And just as it went out. Como os tipos do Antigo Testamento no Novo aqui. É exatamente como saiu. But there's to be a great shaking and a revival just before the closing of the Gentile dispensation, before the Jews pick it up again.
Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isto novamente. Remember, Gentiles are only limited amount of time for grace. Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. The Bible said they would trod down the walls of Jerusalem, Jesus said, until the Gentile dispensation would be finished. That's right. It's got a definite set time of finished. A Bíblia diz, eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. And we find out the things that they did back there. We notice the signs and wonders that accompanied it, how Christ told them how wonderful it was and how they were. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram. Then the light began to get dimmer and dimmer, went out. And then just at the closing, it was to be another open door set for the church. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Now, let's stop right here before we get into it. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto. Notice, let's pick up another prophecy comes on my mind. The prophet said, there will be a day when it will neither be night or day. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta disse, haverá um dia quando nem dia nem noite será. Am I too loud? If you can, you tune that little... I know it rebounds, that's the reason I talk a little loud so the people in the back will be sure to hear it because this is very vital. Estou falando muito alto? Seu irmão pode abaixar. Sei que repercute e é por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas no fundo não deixem de ouvi-lo, porque isto é extremamente vital. And there will be a time, a day, the prophet said, which will not be neither night or day. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. In other words, it will be light, but it will be cloudy. See, a cloudy day. But in the evening time, it'll be light. What a beautiful picture. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Now, when the dawn broke on this cloudy day, that means that there'll be wars and troubles and ups and downs and dispensations and churches and isms and everything. It'll not be light nor dark. Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos e tudo. Não será nem luz, nem trevas. It'll be a time that we know that there is a God, and there is a gospel, but they just simply can't see through it. You know what I mean? Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? The Bible said if they did that back there on Pentecost, they did that in the early church. They had these signs and wonders. But our church don't teach that. Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes. Fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. It's the cloudy, neither dark nor day. But yet we believe in Jesus Christ. We believe in His second coming, and we know He's coming. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que Ele vem. The Bible said it'll neither be light nor dark. You couldn't call it day and you couldn't call it night. But notice, in the evening time, it'll be light. Amen. In the evening time. A Bíblia diz, nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite, mas, note, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde.
When the Eastern people, this book is an Eastern book, the Bible is. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia é. When the light first dawned on the early church at Ephesus, well, we remember and see what taking place there. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva, em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá. The light of God brought to Jesus Christ by the first pouring out of the Holy Ghost, it gave light to all the world and wrote the Bible. Is that right? A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Now he promised on the western world the sun rises in the east at the beginning of the dispensation of grace, and now the sun is setting in the west on the western people. We are the western people. Agora ele prometeu, no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. Amen. And he promised that there would be a revival and there would be light in the evening time. Amen. We're here. E ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. Aqui estamos. The light is shining, and the darkness comprehended it not. That's it. Man love evil deeds better than do good deeds. A luz está brilhando, e as trevas não a compreenderam. É isto. Os homens amam mais as más obras do que as boas obras. But it's just fixing to drop over the horizon yonder, and what little light we got, hold on to it. Mas está para se pôr no horizonte além, e seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela. Look, it's the same sun that rose yonder on the Jews are setting here on the Gentiles. Veja, é o mesmo sol que se levantou lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. Amen. All through the age here, through these 2,000 years, we had this and that and organizations and dispensations and messing up, and people don't know where they are standing. No decorrer de toda a era aqui, ao longo destes 2.000 anos, eles tiveram isso e aquilo, e organizações e dispensações, e isto e aquilo. E as pessoas não sabem onde se encontram. But the Bible promises, God did through the prophet, that in the evening time it will be light. It'll be light in the evening time. Mas a Bíblia promete, Deus prometeu através do profeta que no tempo da tarde haveria luz. Haverá luz no tempo da tarde. I believe we're here. The sun is setting. All nature is groaning, crying for that day. Creio que estamos aqui. O sol está se pondo, a natureza toda está gemendo, clamando por aquele dia. Amen. Notice, now we find out that what they had there at the very first church age, they got a strange doctrine. The first thing, it just becomes some deeds. He said, thou hatest the deeds of the Nicolaitans. Note, agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse, tu odeias as obras dos Nicolaitas. Wonder what the Nicolaitans was. I run that through and through history over and over and over to the best commentaries I could find. Gostaria de saber quem foram os Nicolaitas? Pesquisei isso na história repetidas vezes através dos melhores comentários que pude encontrar. And nobody can know, unless it was a doctrine that was started by a man, Nicholas, which was supposed to be one of the apostles that kind of went astray. E ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. He set him up a creed or something another, and from there started the Nicolaitans. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim, e dali começaram os Nicolaitas. It was deeds first. And what was deeds in Ephesus, in the next church age, become a doctrine. And then went into the dark ages of persecution. Foram obras primeiro,
E o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. E então entrou na idade das trevas da perseguição. Now that same Nicolaitan doctrine has started here in the first church, after the first 3 or 4 rounds of apostles, it become a deed. Agora, aquela mesma doutrina nicolaíta que começou aqui na primeira igreja, depois das primeiras 3 ou 4 etapas de apóstolos, tornou-se uma obra. They begin to think, well, this would be it. Now all of you know how it come out, you Bible readers. Começaram a pensar, bem, isto deve ser isto. Agora todos vocês sabem no que isto deu, e vocês, leitores da Bíblia. Now, it started up at about AD 306, what they call the conversion of Constantine. He never was converted. The guy that do the dirty things that that man done wasn't converted. That's right. Agora, começou por volta de 600 anos depois de Cristo, ou 306, o que chamam de conversão de Constantino. Ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez não seria convertido. Isso mesmo. The only thing he ever done that had any religion to it at all, he put a cross on the St. Sophia Church. Wasn't that something to go to heaven for? A única coisa que ele alguma vez fez que havia alguma religião conectada de todos os modos foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Não foi isso algo digno pelo qual ir para o céu? All right. He told the Christians if he won that war, he'd become a Christian. And they prayed and he went out and won the war, won the battle. They come back and said, well, I'll join the church. Muito bem. Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia cristão. E eles oraram, e ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha, e voltou e disse, bem, eu me unirei à igreja. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.